Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, né, Fabrícia é meu nome, eu sou terapeuta emocional, trabalho com leitura corporal também, sou especialista em feridas emocionais. Então, hoje o tema da aula é o amor que dói. Por que esse tema? Na verdade, nós vamos falar como que a base familiar ela é tão importante para o nosso desenvolvimento, né? Para a sua visão de amor. Como que isso afeta na sua vida, e em especial para aquelas pessoas que cresceram num lar que é tóxico, tiver mãe narcisista, abusiva, ou que às vezes nem tem ali o diagnóstico mesmo de mãe narcisista, mas faltou ali as necessidades emocionais ali na sua infância, né? Porque o diagnóstico, de fato, ele é só com um profissional psiquiatra, né, um psicólogo que pode dar de fato esse diagnóstico, e ele é bem complicado, bem difícil. Então, tem muitas mães aí que elas trazem aqueles traços narcisistas, que a gente vai falar mais adiante aqui, né? Então, primeiro eu quero dizer para vocês que a gente não está aqui para culpar a mãe, para julgar a mãe, e nem para que as pessoas possam se revoltar contra a mãe depois de tudo que vai ouvir aqui, às vezes se identifica, né, com aquilo. Então, a aula mesmo, ela para ela trazer uma clareza, né, e colocar a luz ali onde está escuro, entender muitas coisas que acontecem nas suas vidas, os padrões, para que a gente possa pensar mais sobre aquilo, né? Então, a primeira pergunta que eu trago aqui, eu não tô, pode colocar o slide, Nil. Deixa eu ver se eu... A primeira pergunta que eu não tô vendo. Tá Gente. normal. Agora sim. A primeira pergunta que eu trago aqui para vocês, queria que vocês respondessem aí no chat, o que que é o amor para vocês? Pode definir uma palavra, duas palavras, como que vocês enxergam o amor? O que que é de fato isso? Não sei se eu vou conseguir ver aqui, acho que sim, né? Vamos interagir um pouquinho, vai falando o que que significa o amor para vocês. Deus é amor, com certeza. O cuidado, acho que o cuidado, a atenção também. Exatamente. Então, o amor, ele é um sentimento profundo, né, que faz com que a gente se importe de verdade com o outro, né? Quando alguém ou algo importa tanto para a gente que a gente deseja o bem, que a gente quer cuidar, a gente quer proteger, a gente quer estar perto, né? Mesmo que isso exija ali o esforço, paciência, a renúncia, né? Mas nem sempre nós tivemos uma pessoa que nos fez sentir amada, que nos fez sentir importante ali de fato, né? Então, é por isso que nós vamos falar do primeiro amor. Primeiro amor, que é quem? É a mãe. É a primeira pessoa com quem a gente teve o contato, o aleitamento, o colo, né? O primeiro olhar, a primeira conexão ali. Eu vou aqui no. Pode passar para o próximo. Então, falando aqui, a nossa primeira conexão do amor é de fato a mãe, como eu expliquei para vocês, né? E nem todo amor ele cura. Alguns amores eles ferem, né? Algumas mães, algumas pessoas que se conectam com a gente, ao invés de nos passar amor, elas nos ferem, né? Sufocam, deixam marcas ali profundas do. Pode subir um pouquinho, as marcas profundas ali na gente. E o mais doloroso é quando esse amor que a gente mais precisava, ele se torna o amor que dói, né? E isso distorce ali a forma como você vê o outro, os comportamentos, envolve ali nos relacionamentos, na vida social, né? E tudo o que a gente vive ali na fase adulta. E aí eu pergunto para vocês,
A sua forma de amar ou de ser amada, ela é calmaria ou é furacão? Como costuma ser a forma de amor de vocês? Vocês se sentem bem ali quando está tudo calmo, tudo tranquilo? Ou na maioria das vezes é aquele furacão, é aquela coisa que você já acostumou ali com aquele ambiente, né? Quando tem algo muito tranquilo, arruma um tumulto. Como que costuma ser? Essa é um fato a se pensar. O amor para você, ele é calmaria ou ele é furacão? E em que ambiente que você se sente mais adaptada? Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com aquele ambiente louco, com aquele ambiente de briga, de confusão. Isso a gente vê muito em alguns relacionamentos, né? Mulheres que a gente olha assim e fala, meu Deus, por que que essa mulher sempre volta com essa pessoa que fere, que machuca ela, né? Porque lá atrás, talvez ela tenha vivido num ambiente que foi complicado, um ambiente que foi difícil para ela, né, tumultuado. Então, o inconsciente dela se acostumou com aquilo ali, né? Então, ela não sabe fazer diferente. Eu trouxe aqui, pode passar, Nil. O amor, gente, é um sentimento que a gente busca a vida inteira. Tudo está ali, de fato, ligado ao amor. Né? Quando a gente diz, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, quando a gente faz tudo pelos outros e esquece da gente, a gente está em busca daquele amor ali. Pode passar para o próximo, Nil. Eu trouxe uma frase aqui para vocês que ela é bem interessante. É filosofar um pouquinho, mas depois eu vou explicar o que que significa. Somente o amor é capaz de gerar a alma, mas também o amor precisa da alma. O que essa frase quer dizer? Quando uma criança ela cresce ali com uma mãe narcisista, ela normalmente ela não recebe o amor verdadeiro, aquele que acolhe, que valida, que protege, né, que ensina e que ela tem valor só por existir. Não recebe isso. Então essa falta de amor pode fazer com que a criança não desenvolva sua alma por completo, né? Ou seja, a alma é o quê? A sua identidade, a sua autoestima, sua capacidade de se conectar com os próprios sentimentos e com os outros ali de forma saudável, né? Então, o que que diz? Somente o amor é capaz de gerar a alma, porque o amor saudável, quando é recebido, né, mesmo que venha depois de uma outra pessoa, ele pode curar, ele pode despertar, ele pode reconstruir a alma ferida ali, né? E ele dá vida ao que foi adormecido ou que nunca tenha se desenvolvido ali. E essa outra parte do amor precisa da alma, por quê? Porque para viver e sustentar um relacionamento saudável, no futuro, né, na vida adulta ali, a pessoa ela precisa reconhecer a sua própria alma, se valorizar, confiar em si mesma e estar aberta emocionalmente. E para você entender melhor ali, você precisa se amar para entender que as feridas nasceram da falta de amor, né? Porque a nossa vida ela carrega um sentido de restaurar o nosso primeiro contato com o amor, e é aí que está a chave, que é aí que nós repetimos os padrões, até que possamos entender e ressignificar o sentido do amor. Tudo a gente repete ali na vida para que a gente possa olhar para aquilo e entender aquilo que está acontecendo. Por isso, muitas coisas repetem na sua vida e você não entende, é para você jogar luz sobre aquilo ali. O que acontece no mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Então, como você entendeu o amor, vivenciou, ele vai ser refletido como forma de sobrevivência, né? É o conhecido ali para você. É, pode passar para o próximo. É difícil essa questão do. Essa parte aqui, olha, quando uma criança passa por traumas, acontece dentro dela, né, uma coisa muito delicada, né? Então, a mente da criança ali, ela está em formação. É como se fosse uma esponja, né? Ela vai absorvendo tudo que acontece da família,
as crenças, tudo. Então, a criança é frágil, ela não sabe, não tem muito conhecimento das coisas. Então, são os pais que apresentam para ela, né? Então, ela precisa aprender a organizar, ela precisa aprender a sentir, né? Ela ter os sentimentos dela, expor os sentimentos dela, as experiências. Mas quando ela sofre uma dor que ela não consegue compreender ou elaborar, ali, por exemplo, como rejeição, como abandono, humilhação, violência emocional, né? A psique, que é da parte psicológica e emocional dela, entra no modo de defesa. É como se a mente dissesse assim: isso está doendo demais. Levou de momento de dor, né? Como se estivesse parado no tempo mesmo, guardando aquela ferida. E a outra parte, ela continua crescendo, indo para frente. Isso cria um conflito interno, né? Existe em todos nós o eu criança, que é a parte carente, ferida, insegura, que muitos de nós manifestamos ali algumas vezes. Vocês já viram, por exemplo, aquele adulto que você não entende o que ele está fazendo, que você vê que é um comportamento infantil, que a pessoa é muito impulsiva, que a pessoa vive se arrependendo pelo que faz. Ali é a criança que está dominando a vida dela. E existe o eu adulto, que precisa funcionar, né? Precisa trabalhar, precisa se relacionar, mas que muitas vezes ignora ou rejeita essa criança interior. Ela não olha para o lado que ela não está conseguindo resolver ali, está deixando a criança interna dela dominar. E para sobreviver, a pessoa cria um tipo de falso eu, que são as máscaras que todos nós utilizamos, né? Uma versão de si mesma que mostra ao mundo o que o que é aceito. Ô, Nil, essa aí não tem no slide, não. Que mostra o que é aceito, mas que não corresponde ao que ela sente por dentro. Ela se mostra de alguma forma de aceite, né? Esse falso é uma armadura. Por quê? Para que aquela dor que ela sentiu ali na infância não seja tocada. Então, ela cria máscaras evitando essa dor a todo tempo ali. Faz sentido para vocês isso que eu expliquei aqui? Está sendo claro para vocês? Repete essa última Porque parte, por quantas vezes favor. Essa última parte que você falou ali dela se envolve porque travou. se envolve? Não, eu expliquei que para sobreviver a pessoa cria um falso eu. Ela cria uma máscara, né, em cada ambiente, assim, em cada situação, para que ela não sinta aquela dor. Então, por exemplo, se a pessoa tem a dor da rejeição, ela vai evitar a todo momento estar perto de muitas pessoas, ela vai evitar se expor, porque a qualquer momento alguém pode tocar na ferida dela e vir se abrir ali, né? A rejeição e ela sentir tudo aquilo que ela sentiu ali na infância. Isso seria uma proteção que ela cria? É uma proteção. Essas máscaras funcionam como uma defesa ali para que ninguém toque na sua ferida. Então, são os comportamentos que a gente tem, né, ao decorrer da vida ali. Quantas vezes você sabe o que é bom para você, que você precisa fazer, o que é certo, mas não faz? O que é difícil para você, né? Isso é porque ontem a gente teve a aula falando da porcentagem ali do inconsciente, quanto o inconsciente domina a nossa vida e tudo, né? Então, isso é porque o inconsciente ele domina 95% dos nossos comportamentos e 5% é consciente. Então, tudo que você tenta fazer não consegue, é muito difícil para você, porque o seu cérebro normalizou aquela situação lá atrás, né? Se você viver em um ambiente tóxico, mesmo que você não queira viver novamente, é isso que você vai atrair. Pessoas que te testam, né, que não te respeitam, que fazem mal para você,
porque é o que está acostumado, um instinto de sobrevivência ali. Pode passar para o próximo. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade para abrir o microfone, falar, tá? Existem alguns fatores, né, que eles distorcem ali a forma de viver. Na infância, necessidades não Menino. supridas. E o que me move na educação infantil é a esperança de um mundo melhor. Sabemos que, e espero que tenhamos um mundo cada vez melhor, Alguma e eu sei coisa, que a gente só vai conseguir. As O necessidades microfone estava ligado. O que distorce, né, a forma de viver, as necessidades não supridas, físicas, emocionais, que faltaram ali na infância, né, os eventos traumáticos, experiências dolorosas e repetitivas. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar desses eventos traumáticos, porque quando a gente fala de trauma, a gente já imagina logo uma situação catastrófica, né? Algo muito ruim, um abuso, algo muito difícil que aconteceu na sua vida. Mas eu costumo falar que tem os traumas com T minúsculo e os traumas com T maiúsculo. Porque tudo depende da forma como você interpretou os fatos que aconteceram ali na sua vida, né? Por exemplo, a criança se sentiu abandonada em algum momento em que a mãe precisou sair para trabalhar, deixava ela com uma babá, deixava ela com uma pessoa, né, de confiança ali para olhar, ficou muito tempo trabalhando. Então, no entendimento da criança, ela se sentiu abandonada e aquilo ali gerou um trauma na vida dela. E os traumas com T maiúsculo são, de fato, os traumas mesmo, né, de abuso, de escassez, todas essas coisas um acidente, uma morte, uma pessoa muito próxima, né? Então a gente precisa ter essa visão aí do que é o trauma. Por isso que muitas pessoas falam, mas eu não tenho trauma nenhum, não, nunca aconteceu nada comigo que fosse muito difícil. Mas olhando para o entendimento da criança, tem muita coisa que para ela é difícil. Não aos nossos olhos, mas para a criança é difícil. E aí você leva isso para a sua vida. Em terceiro aqui, os lapsos de memórias negativas, né? As crenças distorcidas ali sobre identidade, capacidade, merecimento, falta de validação. Se na sua infância você não teve uma pessoa que te validasse, que falasse o quanto você é importante, que você é inteligente, que você é bonita, que exaltasse todas as suas qualidades ali, tudo que as pessoas falam para você depois, se você não conhece o seu verdadeiro eu, você vai acreditar, né? Então essas crenças de identidade aí ficam distorcidas. Isso é comum em lares com as mães tóxicas, abusivas, né? Ou que não atenderam às necessidades emocionais ali. Agora eu vou falar aqui um pouco como que tem essa raiz narcisista, né? Como que a pessoa nasce narcisista, a pessoa se torna narcisista, como que funciona esse fato aí? Então, ninguém nasce narcisista. Puder passar para o próximo, Nil, por favor? Ninguém nasce narcisista, né? A pessoa se torna para esconder as vulnerabilidades. É o que eu estava falando lá atrás das máscaras que a pessoa usa, né? Então, ela não se mostra frágil para ninguém vir em cima dela, abusando dela, né? Falando coisas que não precisam. Então, essa armadura é construída ali na infância em resposta à dor e falhas de validação também. Então, quem tem uma mãe narcisista, quem tem uma mãe que é muito difícil de lidar, essa mãe também teve as dores dela. Então, isso fez com que ela se tornasse narcisista ou não, tá? Então, a gente precisa saber, é muito importante, eu costumo falar com as minhas clientes, saiba um pouco da história dos seus pais, saiba um pouco como que foi a convivência da sua mãe com a mãe dela, com a família dela, o que ela passou na infância dela, e isso daí vai fazer com que você tenha uma empatia por ela, né? Isso vai diminuir um pouco a sua dor,
Isso vai fazer com que você entenda que ela também é um ser humano. Ela também carrega feridas ali. Então, eu acho muito legal esse exercício de conversar. Mãe, como que foi sua história? O que que você passou na sua infância? O que que você pensa sobre isso? Né? O que que você enfrentou na minha criação? Que às vezes a gente tem um olhar para a mãe de, nossa, não gosta de mim. Mas existem muitas formas de demonstrar amor, né? Então, tem até aquele livro das 5 linguagens do amor ali, que ele fala sobre as formas de amar. Umas têm tempo de qualidade, não te abraça, mas ela faz um bolo gostoso ali para você, ela está sempre disponível ali, então cada um tem um jeitinho de demonstrar o amor. Então, essas pessoas podem ter crescido acreditando que só teria valor se fosse perfeita, aquela mãe, né, que acha que precisa ser perfeita em tudo. Foi uma criança ferida, né, como eu disse, não reconhecida, teve muita cobrança em excesso e criou uma máscara para esconder as fragilidades. E essa máscara virou a armadura narcisista. Geralmente, essas pessoas que se mostram, que enfrentam, que são mais difíceis de lidar, elas escondem muitas feridas ali atrás. Quando elas usam essa armadura justamente para que as pessoas não atinjam elas, né? Vocês já devem conhecer alguém aí, eu conheço várias pessoas que se fazem de forte o tempo todo, estão ali enfrentando as pessoas, e quando você chama para um canto, você conversa, tem um tempo para aquela pessoa ali, você vê que ela é muito frágil. Às vezes muito mais frágil do que aqueles que se mostram sensíveis, né? E isso aí, gente, essa questão de explicar sobre essa questão narcisista não vai justificar, né, as coisas que vocês passaram, porque a gente não pode medir a dor das pessoas, mas ela explica de fato o porquê desse comportamento, por que que isso funciona. Algumas características aqui das mães narcisistas. Ela vê, pode passar para o próximo, né? Ela vê a filha como uma extensão de si mesma, né? Porque ela projeta na filha suas vontades. Ela queria que você fizesse desse jeito, o meu jeito que é o certo. Então ela acha que você tem que fazer exatamente como ela faria. Elas são exploradoras, né? Elas gostam de explorar, quer que você faça tudo no tempo dela ali, do jeito dela. Um fato difícil de lidar é essa questão da inveja, né? São invejosas. Ah, mas como minha mãe vai ter inveja de mim? Às vezes ela te critica tanto, mas quando você arruma um cabelo, quando você compra uma roupa diferente, ela critica aquilo ali para te atingir, mas depois você vê que ela faz exatamente igual a você. Então, isso é um fato. Ah, você vai viajar, ela critica, fala que você está gastando dinheiro demais, que é bobeira, que é isso, que é aquilo, mas de fato é o que ela queria ter feito e não pôde. Então, ela vem com esse sentimento de inveja para você. Elas difamam a filha, né? Não tem empatia nenhuma. A sua dor para ela não é dor, para ela não vale de nada. Então, às vezes, um relacionamento, a gente vê muito isso, né? A pessoa conseguiu encontrar uma pessoa legal, tá no relacionamento legal, e a mãe chega lá na casa e começa a difamar a filha, começa a falar: ah, mas ela já teve muitos homens, ah, você vai ser só mais um, né? Coisas assim que não faz sentido se a gente vê de uma mãe que realmente sente aquele amor verdadeiro pela filha, né? Ela não tem empatia nenhuma, ela quer destruir o tempo todo. Ela é uma inimiga da filha, digamos assim. São arrogantes, né? Suas necessidades vêm sempre em primeiro lugar. Usa a filha para inflar o ego. Muitas vezes a gente vê ali que, ah, nossa, mas sua filha é tão inteligente e tal. Claro, puxou a inteligência da mãe. É inteligente assim porque eu tava ali disposta a ajudar e tal. Então eles usam isso daí para inflar o ego dela. O mérito é sempre dela, né? Controladora e manipuladora. Isso daí, de fato,
Tem muitas mães assim, né? Eu coloquei mais alguns aqui, ó. Elas alternam entre críticas destrutivas e momentos de pseudo-carinho para manter o controle. Quando você está acostumado com aquela confusão da sua mãe, que ela é difícil, que ela é isso, que ela é aquilo, do nada ela aparece se preocupando com você, perguntando como está a sua vida, se você precisa de alguma coisa, justamente para usar aquela manipulação para saber mais informações sobre a sua vida, para que ela possa usar aquilo depois contra você. Então, é uma máscara, a gente estava falando de máscaras, é uma máscara que ela usa para ter mais argumentos depois para jogar algo na sua cara, para te manipular ali, né? Para pegar sua confiança novamente. E aí, diante de tudo isso, muitas pessoas perguntam, né? Por que que o meu pai não me defendeu? Eu estava num ambiente ali com meu pai, com minha mãe fazia tudo isso e tal, meu pai ficava na dele, meu pai não me defendia, porque o seu pai também é uma vítima da narcisista. Quando eles não se unem, ele se torna uma vítima. E ele muitas vezes ali se sente manipulado também, tudo gira em torno da mãe, e a criança ela se torna invisível. Outro fato também que me perguntam muito por que que duas irmãs vivendo ali no mesmo ambiente, elas podem ser totalmente diferentes. Né? Elas cresceram ali no mesmo ambiente, a mãe dava o mesmo tratamento para as duas, só crítica, só controle, só rejeição, mas elas reagem de forma diferente, porque tiveram experiências diferentes lá fora. Pode subir um pouco, Nil. Uma se torna nas duas filhas. Uma se torna triunfadora, né? Por que que ela se torna triunfadora? Aquela que gosta de conquistas, aquela que gosta de resolver tudo, a perfeita. Porque ela teve, em algum momento da vida dela, a sorte de ter recebido amor de alguém, de um tio, de um avô, né, de um professor, de um amigo, de alguém, e isso aí curou uma parte dela. E essa parte curada deu força para que ela pudesse reagir ali. Né? Então, ela decidiu provar o seu valor através do que ela quer ser perfeita, quer mostrar que ela é capaz o tempo todo, é aquela fazedora, né? Ela quer mostrar que ela merece amor. Mas por dentro, ela ainda carrega o medo de não ser boa. Ela se sente inferior. Essa que se sente inferior é que absorveu tudo ali que ela viveu naquele ambiente. Ela não teve ninguém que mostrasse o que é o amor de verdade. Ela ficou ali com as críticas, com a rejeição, com o abandono, né? E aí fez com que ela acredite que ela não é boa o suficiente o tempo todo, né? Vive se comparando, se encolhendo ali, né? Carrega a dor silenciosa de sentir que ela é menos que os outros. Né? Em resumo disso tudo aí, essas duas irmãs, mesmo trauma, mas uma teve um respiro de amor e encontrou forças para lutar, e a outra não teve apoio nenhum, vai se apagando aos poucos ali o tempo todo. Alguma dúvida, gente? Querem falar algo, citar alguma situação? Fica à vontade, tá? Aí dentro disso, gente, nós vamos falar como que isso afeta tudo isso que a criança passou ali, afeta na vida adulta. Vai pegar no ponto ali da baixa estima, né? Sente que nunca é boa o bastante, porque nunca foi validada, porque nunca falaram para ela o quanto ela é boa, o quanto ela é importante, só por existir, né? Se torna também uma pessoa muito perfeccionista, ela busca resultados para compensar essa dor, que é a triunfadora lá que a gente falou, né? Tem o medo de rejeição, evita se expor, se posicionar,
porque a todo momento ela não conseguiu ser ela mesma, estando naquele ambiente ali, ela sempre que ela tentava ser ela mesma, ela era criticada, ela era rejeitada, então ela evita se posicionar, que a pessoa apagada ali. Numa turma, ela está apagada, ela não expõe suas opiniões, nem nada. A dependência emocional continua, acha que o amor é servir, né? É uma servidão. Tem dificuldade em criar vida própria e relacionamentos saudáveis. Tem também uma culpa constante. Ela sente responsável pelo bem-estar de todos. Não olha para ela, não, mas ela se sente muito responsável pelo bem-estar de todo mundo. Tem dificuldade em dizer não, que muitas pessoas, é o problema de muitas pessoas aí, né? Não consegue ser independente da mãe, acha que seu desenvolvimento emocional está atrofiado, aquela pessoa que acha, não vou mudar, eu sou assim mesmo, e tal, tem vergonha de tudo, tem dificuldade de criar vida própria, né, de verdade. Ela não sabe, às vezes ela nem sabe o que ela quer de verdade. Se refere a si mesma como danificada, como vitimista. O negócio dela é contar história, que sofreu muito, que ela não é importante, que ela não vale nada. Então ela gira em torno daquilo ali que ela tomou como verdade para a vida dela, né? Acaba buscando que as pessoas satisfaçam as suas necessidades infantis, que não foram saciadas pela mãe. É também aquela pessoa muito sensível, apela à toa, tudo acha que é muito pessoal, né? Vai embora se alguém falar uma palavra que não agrade, não tem um equilíbrio emocional ali. Agora, o trauma, falar do trauma, que ele arrasa com sua vida, porque ele modifica até as suas células. A gente acha que o trauma é algo que está só na mente, mas ele também mora no corpo. Ele modifica o seu DNA, ele modifica toda a sua estrutura, ele traz doenças, né? As doenças psicossomáticas. Então, a epigenética, ela explica que quando o nosso inconsciente ele capta estímulos por vias neurais diferentes, ele age de forma muito rápida, protetiva e pré-programada para decidir se é necessário preparar o organismo para se defender ou não. Aí é o fato de eu congelo ou eu vou é fuga ou ação, né? Somente após essa determinação de alerta que as informações vivenciadas e sentidas vão sendo processadas pelo cérebro cognitivo para tornar consciente e entender a decisão. Isso aqui, quando você acaba deixando que a sua criança ferida, que as suas feridas emocionais dominem a sua vida, você não conhece a você mesmo. Então, na qual é né, a sua essência verdadeira ali. Você vive em função dos outros, da opinião, do medo do julgamento, vive se anulando, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, essa pergunta é para vocês refletirem também. Sem a sua mãe mandar, sem você pensar como que ela vai reagir ao que você fizer, à sua vontade, sem pedir permissão para ela e sem se cobrar por fazer as suas vontades, você consegue seguir? Você consegue viver bem? Você acha que você consegue agir com naturalidade com aquilo ali? Então, se alguém quiser se expor, falar alguma coisa, ou se fica aí realmente só para refletir, tá? Isso aí é um ponto muito legal, porque às vezes a gente vive em função, às vezes nem só da mãe, mas quando cresce em função de outra pessoa, né? Não consegue reagir sozinha, não consegue fazer nada sozinha, não consegue ter a sua opinião própria. Qualquer pessoa muda a opinião dela ali. Então é um caso a se pensar.
Vai ficar todo mundo caladinho mesmo, né? Tudo bem, então. Não tem problema. Pode passar, Nil. Eu, pelo Tem menos, gente falando no chat aí. Eu sinto muito como a Shirley falou. Peraí, Shirley. Apagou aqui para mim. eu sinto como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Parece que estou desagradando. E, geralmente esse é o sentimento, né? Esse é o sentimento. Porque se você mesmo não se valida, né? Você vai continuar acreditando em tudo que falaram para você, em tudo, da forma como você foi criada ali, da forma como você foi moldada ali atrás. Então, se você não parar para olhar para isso, vai continuar repetindo esse padrão a vida inteira. Esses padrões acontecem justamente para que você olhe para eles, né, para mudar isso daí, para entender, para ter um olhar maduro sobre a sua infância. Você está pensando como aquela criança lá, está pensando e agindo como aquela criança que é o que eu expliquei lá atrás. Você está congelada nessa situação, achando que sua mãe ainda tem domínio na sua vida. É uma parte sua que não cresceu. Faz sentido? E Mais alguém? mesmo, e mesmo quando a gente já tenha crescido, é difícil para elas entenderem isso. Muito Exato. difícil. A minha mãe ainda acha que eu chego lá na casa dela, ela coloca o café na mesa, ela vem, ela quer dar o copo, colocar o café no copo para mim, fala, não precisa, mãe, deixa que eu pego. E aí e tem a minha irmã, daí minha irmã fica brava por causa dessa atitude dela. Nossa, eu tenho que pensar em ir na casa dela, porque fica bem chata a situação. Sim. E é o É, cuidado, eu entendo que é o cuidado que ela gostaria de ter feito lá atrás, não fez, né? Então é a culpa. sim, é por isso que é importante, né, Paty, a gente falar que nem sempre a mãe é narcisista, porque ela pode, em algum momento, ela acordar e ver que ela fez errado, né, e Uhum. tentar corrigir aquilo. Aí ela vai demonstrar o amor dessa forma, com o ato de serviço, com o cuidado dela ali, né. E também, se for um fato diferente desse seu, a gente precisa entender que elas não vão mudar. Elas não vão mudar. Elas, na maioria das vezes, elas nem aceitam que elas estão erradas. Então, quem precisa mudar são as pessoas que convivem com elas. É você que precisa mudar. Você que precisa se posicionar, né? E tá perto, mas está distante ao mesmo tempo, para que você não sofra com aquilo. Fortalecer o seu emocional, né? Eu trouxe aqui no próximo slide como que a gente muda esse cenário. Primeiramente, a gente precisa reconhecer o padrão, perceber que é o primeiro passo, essa tomada de consciência. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Nossa, me identifiquei com muitos pontos aí, identifiquei minha mãe. Eu realmente tive uma infância difícil, aconteceram muitas coisas comigo e tudo, então eu reconheci, eu coloquei luz sobre aquilo ali, eu vou pensar mais sobre isso. Será que tem alguma coisa que esteja repetindo na minha vida hoje, que é de fato por causa daquilo que fizeram comigo, que falaram comigo? Será que eu estou me comportando como uma criança tendo comportamento infantil ali, tendo, né? E aí você precisa reconhecer isso daí. Outro fato é distanciar-se emocionalmente. Você precisa estabelecer limite, claro, e parar de autodepreciar. Você não pode ficar, eu não presto, eu não sou boa, eu não sou isso, se vitimizar o tempo todo, né? Parar de se autodepreciar, que é isso. Cuide da sua criança interior. Quando você vê uma criança que está passando por um momento difícil, está passando por situações difíceis, você sempre tem uma palavra, independente de ser criança ou uma outra pessoa, você tem um cuidado com aquela pessoa, você tem um carinho, né? E por que você não tem esse carinho com você? Por que você não se cuida como você cuida dos outros? Você é a pessoa mais importante.
É você em primeiro lugar. Então, use esse cuidado aí que você tem com os outros, use esse cuidado com você também, né? Se valide, vá para a gente passa aquele exercício do espelho, vá para frente do espelho, exalte as suas qualidades, se olhe sem julgamento, né? Se elogie. Isso daí é um exercício valioso, muito bom e que gera cura, né? Nessa parte aí da autoestima e tudo. Tome decisões por você. Lixe o que você gosta e faça suas escolhas sem pedir permissão. São dicas que não são fáceis de fazer num primeiro momento. Ai, mas eu não dou conta de tomar minhas decisões de um dia para o outro. De um dia para o outro, ninguém muda. Isso aí é um processo. Mas a partir do momento que você começar, você vai conseguir. Comece a fazer uma coisa que você gosta sem falar. Depois que você fez, você fala se tiver essa necessidade, né? Tome as suas decisões. Ah, eu vou fazer isso daqui sozinha hoje. Ah, eu não vou perguntar para ela, não vou perguntar para ninguém. E a partir do momento que você começar a agir dessa forma, isso aí torna normal para você. Outro fato é buscar terapia. Não para culpar, né? Mas para se libertar e escrever uma nova história. Para você entender tudo o que aconteceu, para você entender que você não é a sua história, que você não precisa ficar presa naquilo ali, que você pode construir, né, a sua versão, pode ser diferente do que falaram para você. Então, a terapia serve para isso. É um momento que não tem, é um lugar que não tem julgamento, é um lugar para você falar o que pensa, é um lugar para você chorar, para gritar, para sentir raiva, né? Para tudo, para se liberar ali e para conhecer a sua essência. Tem muitas pessoas que têm medo de olhar para o passado. Falam assim, não, eu não. Ih, mas eu sofri demais, foi difícil demais. Eu não quero nem falar sobre isso. Mas enquanto você não parar para falar sobre isso, você não vai se curar. Você precisa pôr para É, fora. Fabrícia, Sim. realmente a terapia é bastante importante, porque muitas coisas que você falou sobre a mãe, irmãos, tipo, pareceu que sim, veio muito a minha história. Porque a minha mãe é muito controladora, é aquela pessoa assim que ela te ajuda te manipulando para depois ela ajudar o outro manipulando para os outros filhos. Aí, tipo, se ela tá do lado de um, ela tá de mal dos outros, falando dos outros. Aí põe aquele ali contra todos. Só que nós assim, aprendemos um cuidar do outro como os irmãos. A nossa assim, a mãe tá manipulando fulano. Aí quando eu comecei a terapia com a Esther, um dia eu fui lá e ela era muito brava. Minha mãe era daquela que ela falava e pronto, acabou. Aí a gente Uhum. ficava meio assim. Aí o dia que eu fui lá, eu dei de frente com ela, a gente discutiu bem mesmo. Todo mundo assustou, porque eu era a última, né, a falar alguma coisa, que eu nunca falava nada para ela. Aí todo mundo assustou, ficou meio assim, e tipo, era uma coisa que precisava, porque depois disso ela deu uma melhorada, e eu também comecei a entender que ela não tem nem para ela, não tem como ela dar pra gente coisas que ela não tem, não aprendeu, né? Que ela sofreu muito desde pequena, desde criança. Aí eu pensei, aí com a terapia a gente começa a curar aquelas coisas do passado, né? Vem muita coisa do passado que a gente vai curando, vai entendendo e vai descobrindo que nem tudo é culpa deles, né? Tanto faz a mãe como o pai também. É importante Exato. sim a terapia. Exatamente. É para isso que a gente precisa olhar, né? Porque se você, às vezes você tem uma visão dela e hoje você parar para ver essa sua história, hoje você olha e fala assim, nossa, mas minha mãe também passou por tanta coisa que não tinha jeito dela fazer diferente, não sabia como fazer, como agir. Às vezes a mãe viveu num ambiente tão conturbado, ou teve muitos filhos de uma vez, não conseguia dar atenção para eles, não teve apoio, né? Porque hoje as mães têm rede de apoio ali, pessoas que podem ajudar, uma ajuda aqui, outra ajuda ali, tem trabalho e tal. Mas antes elas eram muito. Elas tinham que dar
conta de muita coisa ao mesmo tempo, né? E antes era difícil esse acesso à terapia também, que hoje é mais fácil as pessoas terem esse acesso e entender muita coisa, mas naquela época as mães não tinham. Então, o que elas vêm repetindo o padrão dos pais, né, delas, do que elas viveram, do que elas entenderam, e vai passando adiante ali. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar, né, de empático. Acho que acredito que hoje você possa olhar para sua mãe e falar assim, mãe, eu às vezes errei em te julgar também, né, por muita coisa. E você falou dos irmãos aí também, sempre existe um filho dourado, que a gente fala. Que às vezes a gente fala assim, nossa, esse daí é o predileto da minha mãe. A minha mãe gosta mais dele. Com ele, ela não faz isso que ela faz comigo. Mas é porque ele não reage, né? Ele não reage às coisas que ela faz. Uma porque pode ser o mais novo, que viu o que ela faz com todos os outros ali, então ele se isolou, ele se fechou. É uma pessoa que vai ter muitos problemas também na vida adulta, né? Por não ter exposto ali a opinião. E outras porque às vezes ela usa ele como um bode expiatório mesmo, para pegar informações dos outros irmãos, para ser o apoio dela, para ser aquela pessoa que está ali sempre validando o que ela fala. Então, existe muito isso também entre os irmãos. Sei o meu irmão, ele é tipo mais velho do que eu, somos em sete. Eu sou a caçula e ele é bem, eu falo assim, a gente fala que ele é até meio psicopata, porque é tudo, ele agora não, agora hoje em dia ele não defende mais ela, porque ele veio morar uma época comigo e eu comecei a explicar para ele que nem tudo era do jeito que ele falava, que ele colocava. Porque ele colocava ela num patamar, tipo assim, que nem Deus ele colocava ali, entendeu? Porque quando falava assim para ele assim, você tem que ajudar alguém que Deus vai multiplicar, ele perguntava que ele queria multiplicação na hora. Tinha que ser na hora, senão ele não acreditava. E, tipo, e a minha mãe não, era ela e pronto, e acabou. Aí depois que ele passou um tempo, ele foi vendo. Só que hoje em dia a gente estranha muito, porque de tanto que ela fez tudo por ele, passou tanta mão na cabeça dele que hoje em dia ele é o que mais discute com ela. Ele bate de frente assim mesmo que eu falo para ela, nossa, é uma coisa que era último, né? A fazer com ela. E Sim. aí ela, até hoje, ela não aceita. Ele tem esposa, ele tem a vida com a mulher dele lá. Aí ela não aceita, ela não gosta da mulher, ela não fica perto de neto, ela é bem assim. Aí ela meio que, eu não gosto. Falei, se ela não gosta dela só por causa do filho da senhora, que é o predileto, ela tomou da senhora. É verdade, é exatamente isso. Então, ela vai tentar atrapalhar ali porque ele era dela, né? Era ele que validava ela, cuidava e tudo ali. Então, teve uma. A esposa dele é uma ameaça para ela. Me fez Uhum. perder o meu filho. Então, por isso que ela vai tentar, de qualquer forma, romper o relacionamento dele ali para ela ter ele de volta, né? São coisas quando a gente começa a observar, a entender, né, de fato a gente passa a ficar mais esperto, né? Pensa, opa, eu tô vendo que isso aqui é uma manipulação. Tô vendo que isso daqui é uma jogada dela. Então eu vou sair fora disso. E aí você começa a se posicionar, que é o que seu irmão fez, né? Jogou luz para aquilo aqui, ó, tem alguma coisa errada aqui. Então, gente, você não precisa repetir esse amor que dói, né? Levar para sua vida. A sua mãe, ela tem as limitações dela, mas a vida é sua. Poder descrever uma nova história está nas suas mãos. Se você quiser, você consegue. Depende tudo de você. Tudo, tudo, tudo. Né? É possível amar sem se perder, sem se anular. O equilíbrio emocional ele é real e a terapia é o seu espaço seguro para essa libertação. É como a Dayana falou. A Dayana passou por esse processo, né, Dayana, de terapia e ela se libertou de muitas coisas e muitas amarras, né, que tinham, entendeu muita coisa e hoje tá aí prosperando, tá fazendo diferente, né? Então comece hoje a sua jornada de cura, gente. Aí eu vou deixar aqui, todas aqui têm o meu contato, não entraram muitas pessoas diferentes aí, e eu vou deixar para cada um que está aqui na sala, eu ofereço uma sessão para que a gente possa conversar, conhecer, vocês entenderem como funciona o processo terapêutico, né?
que é bem diferente do convencional, que a pessoa fica anos ali na terapia e não olha para a raiz do problema. Não adianta a gente olhar para o hoje, porque hoje é reflexo do que está lá atrás. A gente precisa estudar toda a sua história ali e passar por esse processo. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado claro para vocês, né? E podem contar comigo. Muito obrigada.